Olá, todos os meus alunos do quarto ano. Estou aqui para mais uma aula. O conteúdo de hoje é de português. A gente vai trabalhar a produção de texto. O que vocês vão trabalhar de produção de texto está no livro, na página 56 e 57, que é sobre a reescrita de um conto tradicional indígena. Então eu vou ler para vocês o conto. O conto está na página 42, 43 e 44. Então, este é o conto que eu vou ler para vocês e aí vocês vão escrever seguindo os passos da página 56 e 57. Então, o conto que eu vou estar lendo é na página 42 e 43 e 44, e a atividade que vocês vão fazer sobre esse conto está na página 56 e 57. Então a leitura é da página 42, 43 e 44, mas a atividade que vocês vão fazer é na página 56 e 57. Então prestem muita atenção no conteúdo, vocês vão poder assisti-lo quantas vezes vocês quiserem, podem ler ele no livro quantas vezes vocês quiserem para fazer a atividade. Muito bem? Então vamos lá para a leitura. O Porandaju, o sapo pidão. No começo dos tempos, dizia o velho sábio Chamói, o avô, já falecido, que os animais falavam com os homens. Um dia eu perguntei: Chamói, por que os sapos fazem tanto barulho à noite? Meu avô, que sempre estava pronto a esclarecer minhas dúvidas, convidou-me para sentar em volta da fogueira e começou a contar a história de Oporandaju, o sapo pidão. Havia um guacho, um rio grande, belo e cheio de peixes, habitado por vários animais, entre eles os sapos, que viviam cantando com alegria. Entre esses alegres, Juncuiere, havia um sapinho conhecido por todo mundo, por ter um apelido engraçado, que recebeu de sua mãe, por causa de uma mania que tinha. O apelido dele era Oporanduja, que era dizer pidão. Ele não podia ver ninguém com qualquer coisa que imediatamente ele pedia. O Poranduja vivia alegre, dançando e cantando às margens do guacho. Mas não tinha nenhum amigo, por causa da sua mania de pedir tudo. Ele era desprezado por todos. Isso, porém, não o fazia infeliz. Um dia, voltando da floresta, o Poranduja chegou em casa e ouviu seus familiares falando bem baixinho sobre uma festa que aconteceria naquela tarde. Eles não queriam que ele soubesse. O Poranduja escutou tudo, mas fingiu não saber de nada. À tarde, quando já estava escurecendo, a família de Oporanduja começou a sair, um sapo pulando atrás do outro, para disfarçar. O Poranduja perguntou onde eles iam. Isso não é da sua conta, responderam. E pediram que ele cuidasse da casa. O Poranduja fingiu obedecer e entrou em casa. Assim que seus familiares desapareceram na estrada, ele saiu pulando e cantando atrás deles. A festa era na casa de um sapo muito rico, que estava recebendo as visitas de familiares que vinham de longe, também muitos ricos. Quando o Poranduja chegou na festa, ficou deslumbrado
com tantas coisas bonitas e brilhantes. Ele, que já era conhecido por ser pidão, logo de cara começou a pedir coisas para todo mundo, inclusive para o dono da festa. Ficou desmum... Inclusive para o dono da festa. Os familiares ficaram muito envergonhados. Pegaram o pidão pelas pernas, jogaram-no para fora do Xangu, do Guaxum, casa grande. Fecharam as portas e festejaram a noite inteira. O Poranduja não voltou para casa. Dormiu na estrada e resolveu nunca mais ver seus familiares. Ficou anos e anos vivendo só e tristonho. Uma tarde, o Poranduja avistou sua mãe pulando em sua direção. Primeiro, achou que era uma miragem, mas para sua alegria, era de verdade. Então, ele a abraçou e começou a chorar sem parar. Depois de muito tempo abraçados, eles se olharam, olho no olho. E o Poranduja perguntou: Mãe, por que você veio me procurar? Ela parecia cansada e, acima de tudo, desesperada. Contou o que vinha acontecendo no Xangu, no Guaxo. Os animais estavam morrendo por causa da seca das águas e todos estavam com muita sede. Tanta que foram até Nanderu pedir que fizesse chover. Ele prometeu ajudar, desde que o Poranduja fizesse o pedido. É por isso que estou aqui, ela disse, para levá-lo de volta para casa. O Poranduja disse à sua mãe: Por ser pidão, eu fui desprezado por todos. Por que eu iria atender a esse pedido? Faz muito tempo que eu deixei de ser pidão. A mãe de Poranduja insistiu tanto que ele aceitou em voltar. No outro dia, foi até Nanderu, onde foi recebido com comida, água e muita dança. Nanderu falou: Por que você ficou sozinho e triste? Por causa de uma mania que não é ruim. Há muitas pessoas que pegam as coisas dos outros sem pedir. Você ficava muito alegre quando recebia o que pedia, e mesmo quando não recebia. O Poranduja agradeceu as palavras de Nanderu e, por ter sido tão bem recebido, finalmente pediu a Nanderu que fizesse chover para que o Guaxo ficasse cheio novamente e seus familiares pudessem voltar a ser felizes. Nanderu respondeu: Quando seu povo quiser chuva, basta dançar, cantar e tocar tacuapu. O Poranduja voltou para Guaxo e contou o que deveriam fazer. Então, os Kueri começaram a dançar, cantar e tocar o tapuapu. E imediatamente começou a chover. Assim, eles continuam a fazer sempre que querem chuva. Essa é a história que meu Chayon contou para explicar por que os sapos fazem tanto barulho. Sempre que a gente ouve os sapos cantando e tocando o catuapu, é porque estão pedindo água a Nanderu. Então esta foi o conto de O Poranduja, o sapo pidão, que é um conto tradicional indígena, né? Os contos tradicional indígena tem até hoje, né? Quem já não ouviu falar o pai, a mãe, o avô falando em que o sapo chama chuva, que a saracura chama chuva. Então, são vários e vários contos que têm
sobre os indígenas, sobre os índios, né? E a gente também vai estar trabalhando com os indígenas em geografia, né? O conteúdo de geografia de hoje também é sobre os indígenas, sobre o surgimento dos povos brasileiros. Então, esse trabalho que vocês vão fazer dessa história, que vocês acabaram de ouvir eu lendo, é para vocês realizar a atividade da página 56 e 57, que está escrito assim, ó, reescrita do conto tradicional indígena. Então vocês ouviram o professor contar ler para vocês esse conto, e depois vocês vão seguir as regras aqui, ó, que tem, né? Tem a escuta, que está escrito assim, ouça com bastante atenção a leitura que o professor fará. O 2, ele fará uma segunda leitura do conto, bem pausadamente. Então, vocês podem ouvir várias vezes essa leitura que eu fiz. Se vocês não querem ouvir, não podem ouvir com o celular, vocês podem voltar lá no livro, nas páginas 40. Lembram lá qual que são as páginas? 42, 43 e 44. Então, que tem o conto que vocês vão fazer. Aí vocês vão seguir as orientações da página 57. Então, vocês vão olhar a página 56, a página 57 e vão produzir o seu texto. Depois de vocês produzirem o texto, eu quero que vocês façam a mesma coisa que fizeram com o outro texto, né? Eu quero que vocês gravem um vídeo ou um áudio somente lendo, não precisam aparecer, que nem o professor está aparecendo. Então vocês podem só fazer a leitura, mas eu quero que vocês gravem a história que vocês vão contar, que vocês vão reescrever a história desse conto do Sapo Pidão. Então vocês vão fazer essa escrita seguindo as orientações que tem no livro, na página 56 e 57. Uma boa produção para vocês e até a próxima aula.